o que acabou por sair deste DEL? Surpreendeu apenas por algo que se calhar é ingenuidade minha, porque eu não esperaria que este DEL fosse a vários níveis exatamente o contrário do que foi dito, não apenas há 15 dias, mas que foi dito na altura da discussão do Orçamento de Estado. Eu lembro-me na altura de haver discussões sobre se faria mais sentido ter medidas de lado da receita ou do lado da despesa, e havia um argumento fortíssimo do Governo a dizer que queremos medidas do lado da despesa, e isso é que é favorável ao crescimento, e agora o mesmo Governo vem aparecer exatamente a dizer o contrário, a dizer que as medidas do lado da receita são as medidas menos penalizadoras do crescimento. Bom, enfim, há aqui um problema ético, a Sandra Maximiano já se referiu a isso, não é apenas o facto de se dizer que não se vai aumentar impostos e se aumentam os impostos, e não nos esqueçamos que nós estamos a aumentar impostos depois de um ano de enorme aumento de impostos. Portanto, nós não estamos a aumentar um bocadinho impostos partindo de uma base em que os impostos não tinham sido muito aumentados. Houve um enorme aumento de impostos e sobre isso ainda há mais. Nós não podemos olhar só para este aumento marginal, temos de olhar para o contexto em que ele aparece. Mas há outras dimensões eticamente muito reprováveis, isto é, a forma como se apresenta a substituição da SES por uma contribuição de sustentabilidade, dando a entender que agora se vai fazer algo que é menos penalizador. A SES era uma medida temporária. Foi apresentada e justificada e legitimada como uma medida temporária. E passamos a ter uma medida permanente. Portanto, uma medida permanente, mesmo que seja 50% de uma medida temporária, pesa muito mais no orçamento das pessoas do que a antiga SES. E não é apenas isto, é a forma como se apresenta esta suposta restituição de 20% dos cortes aos funcionários públicos. Eu até preparei um gráfico e pedi a atualização para reposição. A reposição dos cortes. Podemos ver o gráfico. Se fosse possível vou mostrar o gráfico que já está preparado. Da função pública. Este gráfico mostra-nos aquilo que tem sido a evolução salarial da função pública em Portugal desde 2009 até 2013 e mostra qual é o caminho que se pretende fazer a partir de agora. E, portanto, o que nós tivemos foi uma quebra enorme desde 2009, que faz com que em 2013, os salários estejam abaixo da média da União Europeia. Há uma ligeira recuperação em 2013, precisamente por causa da decisão do Tribunal Constitucional, que permite que os salários da função pública regressem em percentagem do PIB à média da União Europeia, e aquilo que o Governo se prepara para fazer agora é uma redução drástica do peso da massa salarial da função pública em percentagem do PIB para níveis... Mas com reposição salarial progressiva. Não, mas como é que isto é compatível com a reposição salarial progressiva? Quer dizer, nós estamos perante uma medida que é apenas eleitoralista. Não é possível nós termos aqui uma redução de 10,7% da massa salarial da função pública em 2013, nem despedindo pessoas. Que é considerado de pessoas, como é óbvio, a massa salarial pode emitir-se o número de pessoas implica dar indemnizações e isso vai se refletir no déficit orçamental e, portanto, o que seria necessário pagar em indemnizações não é compatível com as metas que se colocam para o déficit orçamental. E, portanto, o que está aqui a acontecer é que o Governo dá a entender, nunca o afirma, mas dá a entender que estes 20% é o início de uma longa amizade que vai terminar em 2019, não é? Com uma reposição integral, quando aquilo que se prepara é não apenas um corte brutal no número de efetivos da função pública, que vai implicar uma alteração drástica. E repara, o que se está a prever para 2018 é que a massa salarial da função pública em Portugal pesa 8,2% do PIB. É uma coisa que praticamente não existe na União Europeia. É colocar Portugal ao nível de países subdesenvolvidos do ponto de vista do papel do Estado. A massa salarial hoje pesa quanto? Qual é a média? 10,7%. A média da União Europeia está ao nível da média portuguesa e vice-versa neste momento. E não houve uma tendência de descida muito abrupta na União Europeia. E, portanto, aquilo que nós vamos ter é uma quebra de 2,5 pontos percentuais prometida para 2018. Não, a quebra é muito maior, de 10 para 8, sim, direta é que é 2, mas percentualmente é mais. Pois, exatamente, eu estou a dizer pontos percentuais. Não é? E, portanto, o que temos aqui é algo que implica uma
para já, e eu já lá iria, uma reconfiguração drástica do papel do Estado na economia e na sociedade, porque isto não se faz sem reduzir brutalmente o número de médicos, de enfermeiros, de professores, não é cá Sim, mas não foi nada divulgado em relação a isso. Não, mas quer dizer, é isso que eu acho eticamente reprovável, percebe? Porque o que se está aqui a sugerir, está-se a dar a entender, e eu vi hoje jornais que diziam isto, eu acho que é lamentável que haja jornalistas que entrem neste engodo. Há jornalistas que dizem que o Governo prepara-se para repor 100% dos salários até 2019. Como é que é possível, com este DEL, que promete que a massa salarial da função pública deixa para 8,2% do PIB, alguém pensar que o que se vai fazer é que, assim que houver eleições e tiverem os resultados das eleições decididas, que haja inclusive um retrocesso desta parcial reposição. E lembremos, esta parcial reposição continua a implicar uma perda salarial do conjunto da função pública que é praticamente 1.000 milhões de euros. Quer dizer, a forma como isto se apresenta é absolutamente leviana. Nós estamos perante não tivemos até agora nenhum documento, e aliás há uma alteração de estratégia comunicacional do Primeiro-Ministro, ele lá terá as suas razões, mas que até agora até nem se esquivou a dizer, a falar no empobrecimento, a falar no... Não é que tenha dito muitas verdades, mas... Não se pode acusar o Primeiro-Ministro de não ter anunciado as medidas todas, nomeadamente as mais duras. E o que está a acontecer agora é a dizer coisas, e a posição então do CDS é uma coisa absolutamente lamentável, com o Ministro Pires de Lima a sugerir que até pode haver diminuição dos impostos. O DEL diz-nos que a carga fiscal, o peso das receitas fiscais em percentagem do PIB vai aumentar de 2013, 25,4%, para 25,5% em 2018. Isto no momento em que se prevê que a economia esteja a crescer a 1,8% ao ano. E temos um aumento em termos percentuais do PIB da receita fiscal. Ou seja, ao mesmo tempo que o se está a preparar são vários milhares de milhões de euros a mais de impostos pagos, o que o Governo nos diz é, não, vamos até, se for possível, diminuir os impostos. O que está aqui a acontecer é uma manobra que é perfeitamente lamentável do ponto de vista de propaganda. Muito bem. José Maria Brandão de Brito, de algum modo regressar a alguns dos desequilíbrios que nos levaram a esta situação. Isso está de algum modo controlado com esta contenção salarial e com este aumento de impostos? É por causa desse risco que se vai ter de manter esta contenção salarial e este aumento de impostos ou não? Não. A contenção neste momento tem dois propósitos fundamentais, que é cumprir duas prioridades que o Governo assumiu. Uma foi não questionar os termos de pagamento da dívida e a outra é não questionar os termos do Tratado Orçamental. Portanto, quando nós vemos as previsões que estão aqui no DEO... Diga-me uma coisa, mas acha que era credível que algum governo pode fazer isso? Vamos por partes. Vamos por partes para percebermos o alcance... Um governo isoladamente, de um país da União Europeia... Vamos por partes para percebermos o alcance. Deixe-me ir um passo atrás para chegar onde quero dizer. Sim. Este DO prevê que os saldos primários sejam de 0,4% do PIB em 2014, aumenta para 1,8% em 2015, 2,7%, 3,4%, 4,2% do PIB em 2018. Isto com o PIB nominal a crescer no máximo, no seu auge, a 3,6%. Pergunta: nos últimos 17 anos, dos 28 Estados europeus, quantas vezes houve um Estado que, por uma vez, tenha conseguido um saldo primário em torno dos 2% ou mais, com o PIB a crescer não mais do que 3,6%? Não. Eu vou-lhe dizer, e com as variáveis macroeconómicas que se prevêem em termos de crescimento da procura interna deste DEO, houve 7 Estados em 446 observações. Ou seja, se tomarmos isto na lógica da probabilidade frequencista, não é? Nós o que vamos concluir é que há 1,6% de hipóteses disto acontecer. Se nós a isto juntarmos aquilo que me parece ser a variável macroeconómica crucial da economia portuguesa, que é a dívida externa, e perguntarmos quantas vezes é que isto tudo aconteceu a um Estado que tenha uma dívida externa superior a 100% do PIB, como é o caso de Portugal,
E esta variável é absolutamente crucial porque determina a capacidade de uma chegamos a economia zero, a crescer. provavelmente. Temos um caso. 0,2%. Ou seja, a probabilidade deste plano que nos está a ser apresentado de médio prazo ser cumprido, se valerem alguma coisa, a experiência dos 28 países da União Europeia nos últimos 17 anos, a probabilidade disto acontecer é 0,2%. É a probabilidade disto acontecer. E, portanto, quando pergunta, acha que seria possível a algum governo... Bom, aquilo que eu lhe posso dizer é, só há duas hipóteses de levarmos, de tomarmos como razoável isto que está a ser proposto. Primeira hipótese é assumirmos como normal que venha aí uma revolução. Uma revolução, não é uma revolução dos escravos, é uma revolução neoliberal. Que em 4 anos o Estado vai destruir metade do Serviço Nacional de Saúde, vai destruir metade da educação, que aliás já está a caminhar para isso. Nós estávamos a falar de educação como problema. Em 2015 prevê-se cortes de 122 milhões de euros para a educação. Estávamos a falar de investigação e desenvolvimento. A investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB tem vindo a cair, apesar do PIB ter vindo a cair. Mas há uma coisa pelo meio, não é pelo meio. Há eleições e há coisas dessas que acontecem normalmente. Mas, portanto, eu dizia-lhe que há duas leituras que nós podemos ter que legitimam mais ou menos um cenário desses. O primeiro é, o atual governo quer continuar em funções e, a partir de 2015, proceder a uma revolução à Chicago, não é? Destruir tudo, não é? E conquistar Sandra finalmente... conhece bem Chicago. Conquistar, não é o Chicago da Sandra Maximiano, é outro Chicago. Portanto, isso é uma hipótese. A outra hipótese é o governo não acredita neste cenário. Este cenário, eu estive a ver as continhas, não é? E estive a perceber porque é que são estes dados de 4,2% em 2018. 4,2% em 2018 é aquilo que permite matematicamente no limite... Ricardo, o que a história recente nos mostra, e até muito recente, é que essas metas são sempre, nomeadamente Bruxelas, exige esse tipo de metas e depois as vai ajustando em função de como as coisas vão correndo, não só no país em concreto, como nos outros à volta. É isso que a experiência europeia recente nos mostra. Há aqui uma diferença fundamental. E foi para isso que foi feito o Tratado Orçamental. Mas que para a diminuição dos juros da dívida, enfim, que a dívida é emitida e que agora estamos a uns valores que provavelmente ninguém acredita, mas que ninguém acreditava há uns meses que pudessem chegar aos níveis a questão. Mas então, a verdade é que chegaram, não é? Ninguém sabe como é que vão estar daqui a 6 meses, não é? Ricardo, vamos lá ver duas coisas. Primeiro, as contas que eu fiz e que poderei pôr no meu blog para toda a gente ver as contas, foi com juros a 3,4%, que é a média atual e acima do que se está a transacionar nos mercados secundários. Portanto, é um juro baixo. É um juro baixo, não é sequer... Sim, é um juro baixo. Primeiro. Segundo, o juro... O diferencial para a taxa alemã não é assim tão grande. Nós não podemos explicar os juros atuais sem ter em conta a inflação. Nós sabemos que quando a inflação aumenta, os juros aumentam. Para termos uma inflação, como está aqui prevista, de 1,8%, nós não vamos ter juros de 3,7% como acontecem atualmente. Vamos ter de 4,5%. E, portanto, façamos as contas que quisermos, isto não faz sentido. E em relação à sua ideia de que é muito comum, bom, isto depois a Europa acomoda isto... Comum, é o que a vida nos tem ensinado nestes anos, foi todo assim. Certo, mas a questão é esta. O Tratado Orçamental não é o Pacto de Estabilidade e Crescimento, é um tratado. Existe um Tribunal de Justiça da União Europeia, das Comunidades Europeias, que tem legitimidade para pôr um Estado em tribunal por causa disto. Já não é uma questão puramente política. Sim, mas o Tratado Orçamental não foi só aprovado por este governo. Certo, mas não é isso. Eu não quero saber quem é que aprovou. Para mim, a questão é... Eu neste momento coloco as coisas nestes termos. Nós estamos perante aquilo que... Existe na economia uma coisa chamada o triângulo das impossibilidades da política monetária. Nós estamos perante um triângulo das impossibilidades da política orçamental. Se nós pusermos num vértice o cumprimento do tratado, no outro orçamental, no outro o pagamento aos credores nos termos em que está previsto e no outro um Estado social do estilo europeu, qualquer governo em Portugal, mesmo num bom cenário de crescimento, só vai poder escolher dois destes vértices. E, portanto, das duas, uma, ou se deixa cair o tratado orçamental, ou se reestrutura a dívida, ou então se abandona um Estado social de nível europeu. Mas nenhum Estado pode fazer isso sozinho. O que me parece é que isto tem qualquer Estado, qualquer governo que opte por dois vértices, que sejam o tratado orçamental
e o pagamento aos credores nos termos vai ter de explicar aos seus cidadãos com que legitimidade democrática é que destrói um Estado social de nível europeu para criar em Portugal um Estado do terceiro mundo. Sra. Maria Bruna de Brito.